A Tragédia de Santa Maria. Primeira parte, Os Redivivos. Capítulo 5, parte B, Sombras do Ontem sobre o Hoje. Lembrava-se das terríveis revelações contidas no diário íntimo do comendador e não prosseguiu, preferindo silenciar. Ele, porém, fitou os mosaicos do piso do terraço pensativo, desinteressado de qualquer outra contemplação, a não ser a que o arrastava para inusitado retrospecto, adentro das próprias singulares apreensões. E, findos alguns instantes, retornou em tom insólito, que a Pamela figurou saturado de expressiva emoção. Estou bem certo agora de que a reencarnação que outrora tanto desdenhei é lei cuja veracidade irresistível se impõe ao nosso raciocínio como o bom senso de cada um. Sinto as conclusões dessa lei vibrarem dominadoras dentro do meu ser psíquico. Eu já vivi, em X, uma outra vida, querida Pamela. Perlustrei outrora estas ruazinhas ensolaradas e melancólicas, orladas de palmeiras rumorejantes. Desfrutei o convívio feliz da gente simples que aqui viveu em outras décadas, e aspirei o enternecedor aroma destes jardins galantes que circundam os chalés graciosos. Tudo isso me é tão familiar e grato ao coração que me pergunto se não nasci aqui, criei-me na Suíça e depois voltei saudoso e comovido. Por vezes, lampejos de terror sacodem-me os nervos. Avalanches de desgraças teriam caído sobre mim. Foram reminiscências que ressurgiram dos túmulos profundos da mente ao contato desta paisagem que nunca esqueci. E hoje, minha Pamela, revi-me naquele cárcere, desesperado e infeliz. Há dias, Antônio Miguel convidou-me a visitar o jazigo da família Barbedo, posto no Campo Santo de X, local que piedosamente frequenta semanalmente, ornamentando-o de lindas flores. Aqueci. Apraz-me meditar, evocando o Criador, diante da morada dos mortos. Lá se erguia, no suntuoso mausoléu, o retrato da bela Esmeralda, sorridente, sugerindo 1000 impressões ansiosas e tristes. Confesso-te que íntimas lágrimas se infiltraram do meu coração e súbito amargor avassalou-me a sensibilidade, como se a morte de Esmeralda me houvera despedaçado o coração. Mas depois, Miguel, afastando-se, foi prosternar-se junto de tumba humilde e anônima, situada num canto ignorado da quadra de indigentes. Vi o preto chorar compungido, como que atormentado por irreparável saudade. Necessariamente interroguei-o sobre os despojos que ali jaziam, pois que chocantes emoções também a mim excitavam enquanto ele orava. Então, a voz ainda entrecortada, os olhos roceados de pranto, ele respondeu em tom algo enigmático para mim. Aqui está o senhor Dr. Bentinho, o desgraçado a quem todos acusaram, a quem supliciaram no cárcere, mas a quem somente eu sabia que estava inocente. Eu, porém, era uma pobre criança escrava de 10 anos e nada me foi possível fazer senão chorar e orar por ele até os dias presentes. Oh, Pamela, minha querida, Bentinho é aquele infeliz que morreu em desesperação no cárcere da cadeia pública que visito aos domingos. E eu fui Bentinho. Sou Bentinho redivivo noutra forma corporal. Visitei o cárcere onde outrora sucumbi de dor e amargura, e o próprio túmulo que guarda minhas cinzas desde muitos decênios.
Um minuto seguiu-se. Instintivamente enlaçaram-se em dúlcido e comovido amplexo. Dir-se-ia que os liames afetivos que espiritualmente vinculavam os seus destinos agora os faziam participar da realidade existente em torno de todas as singulares impressões, como reminiscências inapagáveis que frequentemente os surpreendia. Pamela, porém, objetou convencida da sutil gravidade de tais emersões, percebendo que Max carecia de vigoroso corretivo às forças mentais que o arrastavam para suposições que, podendo ser lidimamente verazes, também, mas não poderiam ser do que meros impulsos de uma imaginação ardorosa e expansiva. Aconselho-te, querido amigo, falou ela, ponderada, como conhecedora do complexo assunto, a não te preocupares com insistência com o que pudesses ter experimentado em existências remotas, pois que se trata de conhecimentos desnecessários e algumas vezes até prejudiciais à emancipação de nós mesmos. Emancipação de que não prescindiremos para os múltiplos desempenhos que somos chamados a apresentar na sociedade. Cogita de preferência das reformas morais, dos progressos que deverás realizar no futuro, tratando de adquirir e cultivar as qualidades comprovantes da consciência harmonizada com os áureos ditames do Nazareno. Como tu, todo aprendiz da ciência de além-túmulo, se empenha em averiguações quanto à própria condição do seu passado existencial. Raramente o conseguem convincentemente, porém. Os dignos instrutores espirituais geralmente recomendam que nos detenhamos nos labores dessas pesquisas, pois conhecer nosso passado espiritual constitui, como a ti vem sucedendo, antes provação do que prazer, razão por que deves preocupar-te dos mesmos assuntos. Se o Criador, laborando nossa organização corporal terrena, delineou nosso cérebro de molde e a não conseguir registrar recordações das outras existências que tivemos, foi porque o esquecimento era o que mais convinha à humanidade por facilitar-lhe os progressos a realizar. Aliás, se nossos amigos do invisível considerarem um dia a necessidade da tua ciência quanto ao passado, ela virá a ti naturalmente, de forma insofismável e convincente, sem que se torne necessário descaíres para tão chocantes apreensões. Achas que és a reencarnação de Bentinho? Não será impossível. Ele foi um emérito advogado, honorificado pela Universidade de Coimbra, passando ainda pela Sorbonne. Viveu em Paris durante algum tempo e visitava frequentemente a Suíça, país pelo qual nutria singular predileção. Dizem que possuía coração amorável e compassivo e que, como advogado, abrigava grande compaixão pelos réus destituídos de recursos, aos quais oferecia gratuitamente os próprios serviços profissionais, pois que da advocacia fazia antes um sacerdócio que um meio de vida. Max ouvia, os olhos brilhantes, aguardando silêncio. A moça prosseguiu, no entanto. Esqueçamos, porém, o velho drama dos barbedos e tratemos dos nossos planos futuros, pois muito teremos a realizar ainda. Como estão as obras do novo Hospital de X, que pretendemos inaugurar às vésperas de nosso enlace? E, efetivamente, inauguraram a nobre instituição para a pobreza com a qual Pamela desejara presentear a população de sua terra natal em regozijo pelos seus esponsais com o homem a quem amava. Finalmente chegara a véspera das bodas. Sóbrios e modestos, os felizes noivos nada haviam programado para a comemoração, a não ser pequena reunião para os amigos mais íntimos.
Porém, os colonos da fazenda, radiantes com o auspicioso evento, organizaram festividades entusiásticas, a que Pamela houve de aquecer a fim de não desapontá-los, privando-os de um ensejo para se divertirem. Ora, precisamente nesta data, isto é, na véspera da desejada efêmere, a jovem noiva viu-se acompanhada durante todo o dia por uma vaga forma espiritual, que sorridente e feliz transitava pelos compartimentos da casa, como tomando parte no júbilo geral. Julgou reconhecê-la como a do antigo comendador Barbedo, o que sinceramente a desvaneceu, conquanto guardasse discrição sobre a descoberta, não a revelando nem mesmo a Max. Intensa comoção percorria, porém, as suas fibras nervosas, o que seria natural, uma vez que mudaria de estado no dia imediato. Todavia, compreendia ela tratar-se antes de suave pressão magnética, proveniente do invisível, a convidá-la a uma conjugação mais forte com as forças de entendimento espirituais. Entretanto, em virtude das atividades indispensáveis para o dia seguinte, passou-se toda a manhã e também a tarde sem que dispusesse de ocasião apropriada e serena para o intercâmbio com seus amigos do além, para o qual, tão delicada, mas insistentemente se sentia atraída. Após o jantar, porém, e depois da costumeira reunião para o serão da noite, com Max e os familiares que haviam acorrido para as bodas, conseguiu fazê-lo. Recolheu-se cedo, participando ao noivo a urgência de mais amplo repouso, a fim de se revigorar para as fadigas do dia intenso que se iniciaria na manhã seguinte. E, despedindo-se dele com afetuoso ósculo, convidou-o afável e carinhosa. Desejo, ademais, orar calmamente, agradecendo ao Senhor a inapreciável dádiva que me concede, com o nosso esponsalício, rogando-lhe ainda que a ambos nos conceda inspiração e forças para o bem cumprimento dos nossos deveres de cônjuges cristãos evangelizados, frente às nossas consciências e às suas magnânimas leis. Convido-te a orar também no recesso do teu quarto de dormir. Deverei iniciar a concentração das minhas forças mentais com o espaço às 22 horas. Peço-te que me acompanhes com as tuas, às mesmas horas, para uma feliz comunhão de pensamento. Abraçaram-se comovidamente e se separaram esperançosos e felizes. Pamela subiu aos andares superiores na fachada central do edifício, encaminhando-se para um dos locais da casa no qual não se permitiria jamais alterar a menor disposição decorativa. Tratava-se do gabinete de estudos de Esmeralda, a que o velho comendador mais tarde acrescentara sugestivos pormenores. Nesse local atraente, cuja atmosfera serena e grave emocionaria o visitante, predispondo-o a sublimes haustos do pensamento, dir-se-ia estampar-se também o cunho religioso, vibrado de corações ardentes de fé que ali teriam procurado elevar as próprias forças em busca das bênçãos celestes por sentidas orações. Era uma grande sala atapetada, severamente mobiliada em jacarandá, atestando o uso senhorial das decorações domésticas do passado. Ao longo das paredes, armários repletos de livros preciosos em vários idiomas, álbuns de retratos e desenhos, arquivo de correspondência e apontamentos confidenciais, tudo quanto intelectualmente pudesse traduzir a sedutora personalidade da amada filha de Barbedo. Ao centro, grande mesa estilizada, coberta com valioso tecido aveludado, e pelas sacadas e balcões das janelas, entre os quais flores trepadeiras se enroscavam, reposteiros pesados,
emprestavam discrição e recolhimento. Dir-se-ia um santuário de antigos iniciados, murmurara Pamela aos ouvidos de Antônio Miguel, quando o velho serviçal lhe mostrara as dependências da casa à sua chegada. Com efeito, ao fundo, suspendia-se à parede um grande quadro a óleo retratando Allan Kardec, e por baixo esta inscrição singular, vazada do Evangelho do Nazareno: ninguém poderá entrar no reino do céu sem renascer de novo. E outra após, sugestiva e típica a um só tempo, recordando a obra de eleição realizada por aquele emérito devassador dos planos invisíveis. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Para além, confrontando com essa parede tornada encantadora pela ideia que expressava, deitavam portas de vidro multicores para o amplo terraço engrinaldado de jasmieiros, onde o sol e o luar gostavam de refletir seus raios miríficos, alindando o âmbito interior como bênção de paz aos corações que ali se congregassem para a comunhão com as forças do alto. Nesse mesmo local, outrora preferido por Esmeralda, habituara-se Pamela a orar diariamente após a leitura edificante e iluminativa que sistematicamente fazia. Pequeno relógio artisticamente esculpido em porcelana marcava 21 horas quando a jovem ali penetrou completamente só. Pelas cercanias, o silêncio caíra, convidando as almas a confabulações consigo mesmas, por meio de sadias meditações. Recordando-se, porém, que convidara Max a uma comunhão de pensamentos pela prece ao soar das 22 horas. Tomou do seu livro preferido, conservado invariavelmente sobre a mesa de estudo, isto é, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e iniciou inefável leitura preparatória. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo todos, sereis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras mais quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com o que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas? Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faze algum desses trabalhos elegantes que tentam os infelizes. Vende o produto dos teus serões
e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terá talvez algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a um que anda descalço. Subitamente percebeu que duas mãos vagamente materializadas fechavam o livro que sustinha nas mãos, indicando-lhe que finalizasse a leitura. A moça obedeceu passiva e confiante, certa de que as entidades amoráveis do além a visitavam. E logo o comendador Barbedo, sorridente, apresentou-se à sua visão, nítido e compreensivo, murmurando docemente as suas capacidades auditivas. Dorme, Pamela, e vem comigo. Desejo falar-te. Premiu-lhe a fronte suavemente com a destra, como que estruturada em flocos de neve, e a moça, incapaz de resistir a uma injunção magnética dessa ordem, reclinou-se no espaldar da poltrona e deixou que seu espírito se envolasse, ao passo que o corpo entrava em letargia por atender de boamente às reiteradas atrações do amigo de além-túmulo. Encontrava-me então presente, coadjuvando Barbedo no amoroso intento, pouco experimentado que ainda era ele na ciência do invisível. Fim da primeira parte.